Meus queridos irmãos, nós vamos nesse momento meditar na palavra de Deus para a edificação da igreja. Gênesis capítulo 27, versículo de número 27 em diante. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou-o e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Capítulo 28 do mesmo livro, Gênesis 28, versículo 1 e diante. E Isaque chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe, dizendo: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos nessa noite de Santa Ceia. Nós já vamos participar da ceia em instantes. Os irmãos sabem muito bem que Jacó é um dos personagens da Bíblia que a gente se identifica muito. Jacó, ele é fruto de oração. Jacó é fruto de oração, porque o seu pai era bem diferente do seu avô. Quem é o pai de Jacó? Isaque. E assim como Abraão casou com a mulher estéril, Isaque também casou com a mulher estéril. Algum tempo depois que Abraão casou com a mulher estéril, Deus havia feito a ele uma promessa, já estavam velhos, e ele aceitou a sugestão de um esquema. Os irmãos leem a Bíblia, os irmãos sabem. Abraão tentou dar uma ajuda na promessa de Deus. Isaque foi diferente dele. Isaque casou com a mulher estéril, e a Bíblia diz que ele orou por ela insistentemente, para que ela fosse curada e pudesse dar à luz a um filho. Diferente do seu pai, que teve um filho com a egípcia Agar, tentando ajudar a promessa de Deus, Isaque escolheu a oração. Diga comigo: Isaque escolheu a oração. Isaque orou. E pelos cálculos que nós fazemos na Bíblia, a sua oração na presença de Deus perdurou por 20 anos. E a sua esposa Rebeca percebeu-se grávida, e a Bíblia diz que os seus filhos, eles lutavam no ventre, e ela questionando. Foi-lhe revelado por Deus que havia no ventre dela 2 nações, e Deus disse assim: o maior servirá ao menor. Então esse Isaque orou pela sua esposa, e ela gerou filhos, e esses filhos são frutos de oração. Os irmãos sabem que no momento do nascimento, Jacó nasce segurado no calcanhar do seu irmão que nasceu primeiro. O que nasceu primeiro, peludo, com aspectos de ruivo, recebeu o nome de Esaú. E aquele que saiu agarrado no calcanhar recebeu o nome de Jacó. E se popularizou a ideia que Jacó significa enganador, usurpador. Mas no original, Iacov, Jacó, significa aquele que agarra. É esse o significado do seu nome. Esse Jacó,
Ele cresceu sabendo que ele não era o primogênito. O primogênito era o seu irmão Esaú. Logo ele receberia a bênção da primogenitura. Quando o seu pai estivesse prestes a morrer, chamaria o primogênito, colocaria a mão na cabeça e abençoaria. E essa bênção era muito séria, porque o primogênito tinha por direito o dobro da herança. O primogênito herdava a liderança econômica da família e também herdava a liderança litúrgica e espiritual da família. A Bíblia diz que o primogênito Esaú, olhe para cá, ele era apreciado pelo pai, ele era o favorito do pai. Mas Jacó, que era um homem mais pacato, um homem de tendas, não era o homem das caçadas, não era o homem das atividades mais pesadas, ele era o preferido da sua mãe. E eu descobri na Bíblia que Jacó ficou de olho em algo, teve algo que ele sonhava com aquilo. Ele sabia que ele não era o principal. Ele saberia que mesmo recebendo uma bênção, não seria a bênção da primogenitura. E ele começou a imaginar, começou a sonhar, começou a desejar aquela bênção, a bênção da primogenitura. Eu imagino Isaac, eu imagino Jacó pensando: quando meu pai morrer, o nome de Deus na terra, que até hoje Deus é o Deus de Abraão e Isaac, vai ser Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Nos campos ele desejava, ele sonhava: ah, se a coisa fosse diferente. Irmão, tem coisa que a gente fica se metendo, né, na mente, tentando mudar as peças, sonhando com algo impensável, impossível. E eu imagino Jacó de olho naquela bênção. E eu gostaria de fazer uma defesa a Jacó essa noite. Eu não vou me omitir dos erros que ele cometeu, mas Jacó desejou a bênção de uma forma muito forte, enquanto Esaú era indiferente, enquanto Esaú era desligado da bênção, Jacó estava de olho na bênção. O calendário passava, o ponteiro do relógio avançava. Cada dia Isaac estava mais definhado, cada dia estava mais velho, a morte se aproximava. E lá estava Jacó sonhando com a bênção que não era para ele. E esse Esaú um dia foi para a caçada, e ele não pegou nada, e ele volta com fome. E Jacó, olhe para cá, Jacó havia preparado um guisado de lentilhas, um guisado vermelho. E o Esaú, que olhava só para o agora, só para o momento, disse: eu estou com fome, me dá um pouco desse teu guisado, dessa tua sopa. E Jacó disse assim: eu vou te vender essa sopa, eu te vendo ela, eu troco ela pelo direito da primogenitura. Diga comigo assim: Jacó não tomou a primogenitura. Diga assim: ele comprou. Diga assim: comprou barato, mas foi compra. Esaú disse assim: de que me serve? Está lá na Bíblia. Esaú disse assim: de que me serve essa primogenitura? Jacó sabia que era a herança em dobro. Jacó sabia que era a bênção do pai antes da morte. Jacó sabia que depois da morte o seu nome entraria para a história, e o Deus dos céus se apresentaria dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó queria essa bênção. Tem pessoas rejeitando a bênção de Deus. Tem pessoas que dizem: mas para que me serve isso mesmo na igreja? Para que me serve fazer isso? Para que me serve cultuar? Para que me serve ofertar? Para que me serve pregar? Para que me serve? Esaú rejeitou o mais importante em troca daquilo que era do momento. E Deus não se agradou. A Bíblia Sagrada nos diz, senhoras e senhores, em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 16, que não haja entre vós nenhum imoral ou profano. Olha como é que a Bíblia chama Esaú:
que não haja entre vós nenhum moral ou profano, nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de primogênito de herança como filho mais velho. Versículo de número 17, a Bíblia diz: e assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Jacó desejou a bênção, ele estava de olho na bênção. E Deus, lá no céu, participou daquele negócio. Você sabia que existem negócios na terra que Deus lá do céu participa, que Deus está olhando para os negócios que a gente faz, que Deus está olhando para as decisões que a gente toma, que Deus está invertendo a tradição, a lógica, a razão humana. Onde já se viu, irmão, vender a primogenitura? Mas Jacó não desistiu do impossível, do inimaginável, do impensável. Ele estava de olho na bênção. Quantos aqui amam a bênção de Deus? Levante a sua mão em nome de Jesus. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite que a melhor coisa é ter a bênção de Deus na vida. Não queira participar de nada que não tenha a bênção de Deus. Jacó ficou de olho na bênção. Jacó até imaginava: se fosse o meu nome, combinaria mais do que o nome de Esaú. Ele não está nem interessado, ele nem ora, ele nem pergunta para o nosso pai a história do nosso avô Abraão. Ele é desligado. E ele estava esperando a bênção e ele comprou. Mas como falar para o velho Isaac que eles tinham feito o negócio? Aí entra em cena a dona Rebeca. Ela, muito esperta, representando a classe das mulheres, muito esperta, percebeu que Isaac havia dito para Esaú: meu filho, eu estou para morrer e eu quero te abençoar com a bênção da primogenitura. Vai no mato, pega uma caça, prepara para mim que eu quero comer e depois te abençoar. E ela chama Jacó e diz: te disfarça, entra no quarto, nós vamos preparar aqui um cabrito, te apresenta como Esaú. Olha, irmão, eu estou livrando a pele de Jacó, que faz tempo que a turma dessa ripa de Jacó, que ele é ladrão, usurpador. Quem armou foi a mãe, e o irmão dele foi que vendeu. Ele não roubou, ele comprou. Aí a mãe dele arma um esquema para enganar o velho. Aí ele ainda avisou, é só você ler a Bíblia direito. Ele diz assim: mas se ele me descobrir, ele vai me amaldiçoar, e em vez de eu receber bênção, eu vou receber a maldição. Irmão, ele queria era bênção, ele não queria maldição. Ele avisou a mãe dele. Aí ela disse assim: que seja a tua maldição sobre mim, eu assumo a culpa, que seja sobre mim. E ele prepara o cabrito. E ele prepara o cabrito. Ele preparou o quê? O cabrito com a sua mãe. Sua mãe preparou o cabrito. Tempera, aquele tempero especial. E ele fez parte daquela trama. E ele entregou ali para o seu pai. E quando o seu pai chamou ele para perto, ele estava com a sua mão disfarçada com as peles dos animais, para parecer o seu irmão. E o seu pai disse: a voz é de Jacó, mas os braços parecem de Esaú. E ele perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: eu sou Esaú, teu filho mais velho. E ele engana o seu pai com o cabrito, dizendo que é uma caça. E o seu pai coloca a mão sobre a cabeça dele e abençoa com essa bênção que eu li. Aleluia. Assim, pois, Deus te dê do orvalho dos céus e das gorduras da terra abundância de trigo e de vinho. Abençoou. Eu estou livrando a pele de Jacó, mas aquilo que ele fez de errado, ele pagou lá na frente. Quando os seus filhos, os filhos de Jacó, Jacó que engana seu pai, agora ele já é um pai, tem vários filhos. E José é antipatizado pelos seus irmãos. Os seus irmãos jogam José numa cova e pegam que animal para matar? Cabrito. Jacó enganou seu pai com um cabrito. Os seus filhos lhe enganaram com um cabrito. Diga para o vizinho aí: quem com cabrito engana,
com o cabrito será enganado. Amém ou não amém? Deus teve um acerto de conta com ele lá na frente. Sabe aonde foi que Deus moeu Jacó, irmão? Para ele, por causa daquela mentira lá no quarto, para o pai dele, lá na casa do Labão. Eu disse aqui na virada, irmão. Deus coloca a gente na vida da gente, que a gente fica com raiva daquela pessoa, mas ela parece mais com a gente do que você imagina. O remédio para Jacó foi Labão, irmão. Eu, quando vou botar uma nota de dinheiro na Bíblia, eu tenho até cuidado para não botar onde tem a história de Labão, porque pensa no Labão esperto. Labão mudou o salário dele quantas vezes? 10 vezes mudou o salário. E não foi para melhor, não, foi para pior. Mas de todo jeito que ele tentava fazer, a bênção de Deus já estava sobre Jacó. Porque Jacó, mesmo sendo falho, mesmo tendo limitações, mas se teve uma coisa que ele buscou insistentemente, foi a bênção de Deus. Hoje é a primeira ceia do ano. Eu quero dizer para você, não sai de casa sem a bênção de Deus. Não vá para a escola deixar teus filhos sem a bênção de Deus. Não feche um negócio sem a bênção de Deus. Não compre sem a bênção de Deus. Não venda sem a bênção de Deus. Não abre a empresa, a loja sem a bênção de Deus. Antes de levantar os portões, chama a presença de Deus ali para aquele lugar. Oh glória! A melhor coisa é desejar a bênção de Deus. Quando Esaú voltou, se desesperou, se irou, mas já era tarde demais. Aquele povo levava esse negócio de bênção muito a sério. E ele disse assim: meu pai não tem nenhuma bênção para mim. Ele disse: tem, meu filho, mas a bênção principal já foi dada para o teu irmão. Irmãos, Deus muda a lógica. Deus muda a lógica para abençoar aquele que teme a Deus. Deus muda a lógica para abrir a porta para aquele que não tem nenhuma chance. Deus é Deus de poder, Ele muda a lógica. Deus estava olhando do céu e estava dizendo: por direito é de Esaú, mas quem me deseja é Jacó. Quem nasceu primeiro foi Esaú, mas quem está sonhando com o meu nome, com a minha glória, com a minha bênção, é Jacó. A primeira bênção que Jacó recebeu, o seu pai lhe abençoou enganado. Mas como confirmação, nós lemos em Gênesis 28. Agora, Isaac já sabia que o negócio tinha sido feito, não tinha mais volta. E ele chama Jacó, coloca a mão sobre a cabeça dele e diz que o Todo-Poderoso Deus te abençoe e te faça frutificar e te multiplique. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possua a terra da tua peregrinação. Eu finalizo dizendo para vocês 4 evidências que Deus favoreceu Jacó do céu. Primeira evidência, o sonho de Labão. 20 anos depois, Jacó vai voltando para sua terra com as suas esposas e seus filhos e as suas posses, e Labão fica irado quando ele descobre que Jacó já foi embora. E ele decide ir atrás, com violência, com truculência, mas de noite. Sabe quem foi que desceu no quarto de Labão? Sabe quem apareceu para Labão em um sonho? Foi o Deus de Abraão, de Isaac, também de Jacó. E Deus disse para Labão: não digas nada para Jacó, te detenhas em não dizer para ele nada, nem de bem e nem de mal. Labão chegou com seu exército, encontrou Jacó na estrada e disse assim: eu poderia fazer algo contigo, mas o Deus a quem tu serves esteve comigo ontem à noite e disse para mim não tocar em ti. A primeira evidência que Jacó foi favorecido no céu é que Deus deu uma ordem para Labão não tocar nele, aleluia, porque ele tinha bênção. A segunda evidência, quando Labão volta para casa, a Bíblia diz que quando Labão volta para casa, os anjos de Deus desceram. Gênesis capítulo 32, versículo 1. Os anjos de Deus desceram e encontraram-se com Jacó. Era Deus dizendo assim:
tu não estás só, eu estou enviando o meu exército para estar contigo. Terceira evidência foi o encontro que Jacó teve no vale de Jaboque com um ser celestial, e ele tentava passar e aquele anjo não deixava, e eles tiveram uma luta corporal, e no amanhecer do dia diz a Bíblia que aquele ser tocou na conjuntura de Jacó, e quando amanheceu o dia, Jacó estava mancando, e a mesma pergunta que Isaac fez para ele, o anjo fez também. Isaac perguntou para ele: qual é teu nome? Ele disse: meu nome é Esaú. Agora 20 anos depois, quem faz a pergunta não é mais o velho cego, não é mais o velho avançado em idade, perto de morrer. Quem faz a pergunta é um ser celestial dos exércitos de Deus, e aquele ser pergunta: qual é o teu nome? E Jacó não tem como negar, e ele diz: meu Senhor, o meu nome é Jacó. Estava mancando, mas não tinha mais como enganar, não tinha mais o mesmo caminhado, mas agora falou a verdade: meu nome é Jacó. Irmão, Deus só quer que você seja sincero com Ele. Não chegue na presença de Deus querendo ganhar o voto de Deus. Não chegue na presença de Deus querendo impressionar. Ó Deus, tu viu como eu preguei? Tu viu como eu cantei? Tu viu como o departamento é um sucesso? Tu viu como está dando certo? Deus, eu sou o cara, eu sou eu, depois de mim é eu de novo. Eu vou cantar quão grande és tu perante o espelho. Não, não, ninguém impressiona Deus. Você impressiona Deus, você chama Deus, você chama a glória de Deus quando você se joga no chão e diz: tem misericórdia de mim, cresça na minha vida, que eu diminua e que o Senhor cresça, me enche da tua graça, porque sem a tua presença eu morro. E a quarta evidência que Jacó era favorecido é que o próprio Deus apareceu para ele. O próprio Deus apareceu para Jacó no capítulo 35. Deus apareceu para ele e confirmou a bênção. E eu convido você para se colocar de pé nesse momento. A melhor coisa é a bênção de Deus.